Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ler do 7 ao 13. Estamos chegando ao final da campanha de missões nacionais, ou a promoção desta campanha. Porque Ele me amou foi o tema, é o tema desta campanha missionária de 2020. Nesses últimos domingos, meus amados irmãos, nós viemos falando sobre os temas que eram nada mais que um acróstico a partir da palavra amor. Então nós falamos sobre o amar, porque Ele me amou, eu amo o próximo, não por uma imposição, não por uma obrigação, mas como uma forma de gratidão a Deus. No segundo culto nós usamos o M do amor para a palavra multiplicação, porque Ele me amou, eu multiplico discípulos, levando outras pessoas a Jesus Cristo, compartilhando a palavra de Deus nos quatro cantos deste nosso imenso Brasil. Depois nós falamos sobre a oração, porque Ele me amou, eu oro para que aqueles que ainda não conhecem a Jesus, venham a conhecê-lo, tal qual eu e você conhecemos, e assim possamos alcançar essas pessoas também para Jesus. E no domingo passado nós falamos sobre o repartir, o R do acróstico amor, a necessidade de repartirmos, porque Ele nos amou, eu reparto aquilo que eu tenho, mesmo que seja pouco, com aquele que nada tem, ou com aquele que pouco tenha. Então, dessa maneira, meus irmãos, nós caminhamos nesses últimos 4 domingos, enfatizando estas ênfases: a necessidade de amar, a necessidade de orar, a necessidade de multiplicar e a necessidade de repartir. Olha o que o texto de Marcos nos diz, a partir do verso 7 do capítulo 6. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que vocês forem recebidos até saírem daquela cidade. Verso 11: mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram, anunciaram a todos que deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsaram muitos demônios, curaram muitos doentes, colocando o azeite sobre a cabeça deles. Meus irmãos, eu fiquei pensando nessa semana, o que nós, como igreja ou como discípulos, fazemos após o encerramento da promoção de mais uma campanha missionária. Talvez você possa pensar assim: pastor, nós vamos continuar a orar por missões. Ok, legal, beleza, devemos continuar orando. Pode ser que outro irmão pense assim: não, nós vamos continuar ofertando porque ainda não alcançamos o nosso alvo proposto. Legal, nós temos que alcançar e ultrapassar o nosso alvo. Alguém pode pensar: nós continuamos dispostos a fazer tudo de novo no mês de março, quando vamos falar de missões mundiais. Tudo isso é louvável, meus irmãos, mas eu digo que isso é pouco, ou que fazer isso não basta. Nós podemos e nós devemos fazer mais do que continuar orando. Devemos e podemos fazer mais do que continuar ofertando para alcançar o nosso alvo. Podemos e devemos fazer mais do que na próxima campanha repetir tudo de novo. O texto de Marcos, ele vai nos apontar aqui 4 atitudes que nós devemos manter na nossa vida todos os dias, principalmente pós-campanha missionária. E esses 4 aspectos eu vou depois expor para você com mais profundidade. O texto nos mostra Jesus treinando os seus discípulos. O contexto fala de um Jesus que primeiramente se preocupou em ensinar aqueles homens.
é ensinar os princípios, é ensinar os conceitos de uma maneira teórica. E para isso você pode ler o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, que nada mais é do que uma instrução, um ensino teórico para aqueles homens. Mas apenas a teoria não basta, meus irmãos. Nós precisamos sair da teoria à prática. Então Jesus, ele não limita os seus discípulos à teoria, mas ele agora leva os seus discípulos junto. Jesus sai pelos povoados, ele começa a andar pelas cidades, operar sinais, fazer maravilhas. Tampouco os discípulos só observavam. Eles saíram da teoria para a observação, deram um passo a mais, um passo além no processo de instrução e de treinamento. Viram Jesus curando, acalmando tempestades, expulsando demônios. E aí quando nós chegamos no texto de Mateus capítulo 9, do 35 ao 38, quando Jesus olha para a multidão e vê elas como ovelhas sem pastor, o que Jesus decide fazer? Lá naquele texto de Mateus, Jesus decide dar pastores para aquelas pessoas. E quem são os pastores que Jesus envia para pastorear aquelas pessoas? São os seus discípulos. A partir de agora, então, Jesus chega num terceiro estágio do treinamento, a prática. Jesus pega os seus discípulos, divide eles em duplas e envia eles para que eles pudessem ir e levar a mensagem. É o que diz aqui também no verso 7. Naturalmente nós temos os textos paralelos em Mateus 10, 5 e Lucas capítulo 9, verso 1. Mas se você está com a sua Bíblia em mãos, apenas volte o seu olhar para o verso 7 de Marcos capítulo 6. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 a 2, dando-lhes autoridade. Percebamos que agora Jesus não está com os discípulos. Jesus os envia para que eles pudessem então praticar aquilo que eles estavam aprendendo. A multidão agora seria pastoreada. Meus amados irmãos, agora que nós concluímos a promoção de uma campanha de missões, o que devemos nós fazer? O que Deus espera de nós? O que Jesus anseia para que eu e você façamos? Ele espera que nós experimentemos na nossa vida, no nosso dia a dia, de maneira prática, a experiência de sermos também discípulos missionários. Jesus espera que nós tenhamos a mesma experiência que esses 12 homens tiveram. Jesus agora espera que nós possamos sair, nós possamos ir, nós possamos dividir, nós possamos, como diz as ênfases, amar o próximo, multiplicar discípulos, orar pelas pessoas e repartir aquilo que nós temos. É isso que o Senhor espera de mim, espera de você. Agora é hora de experimentarmos na prática o que é ser um missionário. Mas pastor, eu não tenho chamado missionário. Pastor, eu não tenho dom para ser missionário. Pastor, o meu negócio não é ser missionário. Ok, meus irmãos? Deus chama e capacita e envia algumas pessoas especificamente em tempo integral para o campo missionário. Agora, não é porque eu e você não fomos chamados para sermos missionários em tempo integral que não está sobre nós a responsabilidade de ser um missionário. Todos os discípulos devem ser missionários. É hora de nós, como esses discípulos, sairmos pelas casas, pelas ruas, proclamando o evangelho do reino e proclamando a salvação. Jesus espera que a gente faça isso. Agora chegou o nosso momento de sermos missionários enviados pelo Senhor. Amém? Acabou a campanha de missões. Acabou a promoção. O que vamos fazer agora? Vamos nos levantar. Vamos permitir que o Senhor nos envie. Vamos chegar até as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho da Graça.
Como eu disse para você, eu quero destacar 4 aspectos aqui do texto. E o primeiro deles está no verso número 7 de Marcos capítulo 6. Nós fazemos missões, exercendo autoridade. Você e eu precisamos exercer a autoridade do Senhor que está sobre nós. O verso 7 que eu já li, vou apenas retomar ele para a gente começar a pensar nesse primeiro princípio. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 a 2. E aí o texto fala na minha versão, dando-lhes autoridade. Para quê? Para expulsar espíritos maus. Meu amado irmão, você é um depositário. Você é um discípulo de Jesus. E sobre você repousa a autoridade do Espírito Santo. Quando você sai para fazer missões, quando você deixa, o conforto muitas vezes da sua acomodação, quando você reparte o seu tempo, quando você se dispõe a se levantar e ir atrás das pessoas perdidas, você não vai sozinho, você vai com a presença do Senhor, e você vai na autoridade do Senhor. Você exerce essa autoridade, porque o Espírito Santo está sobre você. Então você não precisa temer, você não precisa ter receio. Capítulo 1 de Atos, verso 8, a Bíblia diz: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então você tem a autoridade naturalmente, se você foi salvo e selado pelo Espírito Santo do Senhor. Quando nós lemos os textos paralelos, Mateus 10, 5 a 15, Lucas 9, de 1 a 6, nós vemos essa autoridade mais explícita. No texto de Mateus 10, 8, a Bíblia diz assim: curem os doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. No texto de Lucas, lá no capítulo 9, especificamente no verso 1 e 2, o texto fala assim: lhes dou poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças, para anunciar o reino de Deus. Então você tem autoridade. Eu tenho autoridade, porque ela repousa sobre nós, através do Espírito Santo. Quando nós falamos em fazer missões, nós estamos falando de trabalharmos ou lutarmos num campo primeiramente espiritual. Por que é importante a autoridade do Senhor sobre nós? Porque a primeira batalha, ela é espiritual. A primeira vitória, ela é sobre as hostes espirituais. Deus estava penetrando num vácuo de poder, a intenção do inimigo, aquele que reprimia as pessoas. Aqui no texto de Marcos, no capítulo 6, o texto fala de espíritos maus, autoridades, poderes espirituais. E se nós vamos enfrentar poderes espirituais, nós precisamos da autoridade espiritual, não carnal, não humana, não física, mas sim espiritual. Levar as boas novas, irmãos, é entrar em guerra contra o diabo. Levar as boas novas é resgatar pessoas que estão escravas de espíritos e de hostes espirituais. Sermos missionários é entrarmos nesse campo, nesse espaço, é derrubar as fortalezas que Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso número 12. Por isso nós precisamos de autoridade. Por isso nós precisamos exercer o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós precisamos, primeiramente, ser enviados. Na nossa casa, sentados aqui nos bancos da igreja, nós nunca vamos ter uma oportunidade de exercer autoridade espiritual, a não ser que entre alguma pessoa aqui no templo e nós tenhamos que orar e interceder por ela, a não ser que alguém entre na sua casa dominado por alguma força maligna e peça que você esteja orando sobre a vida dela. Caso contrário, meus irmãos, se nós não primeiramente sairmos, jamais nós vamos poder experimentar a autoridade. Jesus envia os discípulos, e era lá no campo de batalha que eles enfrentaram os poderes e o mal.
Sabe por que que muitos de nós nunca teve uma experiência espiritual, tal qual os discípulos puderam ter? Porque nós nunca nos dispomos a ir, de fato, para levar as boas novas para aqueles que estão oprimidos. Eles iam ter as suas próprias experiências, iriam fortalecer a sua fé, eles iam ter confiança no poder do Senhor. Se você tem um coração missionário, se você ama as pessoas, se você sai da sua casa, se você no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, se você se dispõe a orar e interceder pelas pessoas, naturalmente você vai precisar enfrentar batalhas, lutas espirituais, e para isso nós precisamos dessa autoridade. Fazer missões é exercer autoridade espiritual. Cada discípulo, sendo um missionário, exercendo autoridade, foi e ainda continua sendo um forte instrumento de evangelização, de salvação, de cura e de libertação. Nós precisamos nos dispor, irmãos, a ter essas experiências. Como eu disse lá no começo, muitos não têm o chamado missionário, mas alguém disse que o discípulo que não é um missionário, ele é um mercenário. Mesmo que você não tenha o chamado específico para ser um missionário de tempo integral, você precisa fazer missões, porque todos nós somos missionários. Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, com seus familiares, no seu círculo de vizinhança, de relacionamentos, você precisa ser missionário. O segundo aspecto do texto que vem aos nossos olhos está no verso 8 e no verso 9. Por que nós fazemos missões, meus irmãos? Por que nós devemos continuar fazendo missões? Por que a obra missionária não para quando termina uma campanha missionária? Por que nós, como discípulos, ao sairmos desse momento missionário, ou após cada culto, cada reunião, nós devemos ser missionários? E vamos fazer missões. De que maneira? O segundo aspecto que eu destaco no texto é: fazemos missões na dependência de Deus. Olha o que diz o verso 8 e o verso 9. Deu Jesus ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar, ou um cajado, como você queira entender. Não deveriam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Jesus disse para eles: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que vocês forem recebidos, até vocês saírem dali. Aqueles discípulos deveriam sair para fazer missões, como diz o dito popular, com uma mão na frente e outra atrás. E o que significa isso, meus irmãos? É dependência do Senhor. Todo missionário, ele é uma pessoa que depende do Senhor. Todo missionário, ele espera que o Senhor lhe traga sustento e provisão. E nós, como discípulos, não podemos agir de maneira diferente. Nós temos que depender do Senhor. Eles não deveriam levar nada de coisas materiais, apenas o mínimo do mínimo, porque aquilo que eles precisassem no campo missionário, ou indo e fazendo missões, Deus iria suprir. Casas seriam abertas para eles serem recebidos e ficar hospedados. Ali eles deveriam ser alimentados, receber comida. Eles não deveriam levar nenhuma sandália sobressalente. Tudo que eles precisassem, Deus iria suprir, porque eles iriam na dependência do Senhor. O discípulo missionário não se preocupa com escassez material exterior. O discípulo missionário, ele entende que, estando cheio do Espírito Santo, Deus vai lhe dar todas as provisões que ele precisa para realizar a sua obra missionária. O seu único foco é o quê? É levar a palavra. A sua única preocupação é o quê? É pregar o Evangelho, porque as questões materiais Deus vai suprir na vida dele. Por isso nós precisamos também, como discípulos, aprender a depender do Senhor. Os discípulos deveriam apresentar uma simplicidade exterior. Eles deveriam demonstrar essa simplicidade. Eles não deveriam temer nada, porque Deus estava com eles. A dependência era total do Senhor. Mas quando a gente fala em missionários sair sem levar dinheiro, sem levar sacola, sem levar comida, também não significa, meus irmãos, que eles iriam passar necessidades, porque Deus iria prover.
E se Deus era aquele que proveria, eles teriam o que eles precisariam para o seu mantimento. E esta é uma lição importante de dependência do Senhor. Não levar sacola, não levar dinheiro, não levar nada sobressalente, era uma lição de dependência do Senhor. Nós devemos aprender essa dependência todos os dias. Para o discípulo missionário, é saudável ser modesto em tudo aquilo que era exterior. Por isso eles não deveriam levar nada de extravagante, porque eles precisavam chegar e passar uma mensagem de que eles eram dependentes do Senhor Jesus. Ostentação, soberba, não combinava com o discípulo missionário. E também, meus irmãos, no outro lado, a pobreza, a mendigância, também não reflete o caráter missionário. Então, o missionário é aquele que não tem muito, mas também é aquele que não vive mendigando, é aquele que é suprido pelo Senhor. E nós devemos experimentar isso na nossa vida todos os dias, porque nós vamos levar o amor, vamos levar a salvação, nós não vamos distorcer a mensagem, nós não vamos usar a mensagem para ter interesse próprio, nós não vamos através da mensagem tirar vantagem própria, não vamos fazer da religião um negócio, uma fonte de renda, uma fonte de sustento, porque a obra missionária, ou fazer missões, ou servir ao Senhor é a nossa missão de vida, não missão para ter recursos materiais. Nós nunca devemos esperar de que através da obra missionária o discípulo vá enriquecer ou ter para ostentar e na sua soberba não agradar ao Senhor. O discípulo missionário deve estar totalmente dependente daquele que o envia, e quem o envia é o Senhor. Você precisa ser dependente do Senhor para tudo aquilo que você necessita na sua vida. Seja material, seja espiritual, nós dependemos do nosso Deus. O terceiro destaque que eu faço no texto está no verso 10 e no verso 11. Por que que nós continuamos a fazer missões? A Bíblia nos ensina que nós continuamos fazendo missões, porque fazendo missões, nós vamos experimentar ser aceitos, mas também nós vamos experimentar ser rejeitados. Isso, meu irmão, você tem que ter muito claro na sua mente e no seu coração. Quando você se dispõe a ir pregar o Evangelho, você vai viver as duas experiências. Você vai ter a grata experiência de ser aceito e a pessoa receber a mensagem e aceitar a Cristo como Salvador, mas você vai ter a amarga experiência de você ser rejeitado, a sua mensagem ser rejeitada e a pessoa te expulsar do seu pátio, da sua casa, da sua área, do seu terreno. E agradeça se o cachorro não for atrás de você te perseguindo. Olha o que o texto fala no verso 10 e no verso 11. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa daqueles que vocês, por quem vocês forem recebidos, até sair da cidade. Então, primeira coisa que Jesus diz, olha, vocês vão ser acolhidos, vocês vão ser recebidos, pessoas vão abrir as casas, pessoas vão dar ouvidos, pessoas vão querer saber aquilo que você está pregando, mas, verso 11, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então, meus irmãos, nós vamos experimentar essas duas realidades. Nós vamos experimentar como é ser bem recebido e também como é ser enxotado da casa das pessoas. Quando eles deveriam chegar nesses povoados para receber hospedagem, eles não deveriam trocar de alojamento, trocar por uma casa melhor. O discípulo tinha que ficar ali, na primeira casa que abrisse as portas para ele. Ele deveria ficar ali até o momento de sair daquela cidade. Ele não deveria buscar hospedagens melhores, porque isso é até uma questão de boa educação para aqueles discípulos. O discípulo deveria estar preparado para a aceitação e para a rejeição. Fiquem na casa que vocês forem recebidos. Se alguém não receber vocês, saiam dali, não tem problema, sigam a obra, continuem pregando. Nós, e a mensagem pode ser aceita
ou pode ser rejeitada, mas não somos nós, e não é nem a mensagem o primeiro que é aceito ou rejeitado. Primeiramente, o Senhor que nos envia, Ele é, através de nós, aceito ou rejeitado, porque nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos ao Senhor, e quando a pessoa não nos aceita, não ouve a nossa mensagem, na verdade ela não está aceitando, não está ouvindo a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, muito mais do que receber ou sentir a dor de eu ser rejeitado, é a dor de ver o Senhor Jesus sendo rejeitado. Não vemos nenhum indício de desapontamento nos discípulos diante de uma rejeição. Apesar de não ser registrado conversões em massa, nem as fundação de igreja, aquilo não abalou os discípulos. Se alguém não recebesse na sua cidade, na sua casa, Jesus fala, olha, sacudam o pó do calçado e sigam adiante. Não se abalam, não se entristeçam, não se enfureçam, continuem pregando a palavra de Deus. Continuem levando a mensagem do Senhor. O discípulo missionário aprende como é essa duplicidade de sentimento. A alegria de ver a mensagem acolhida e a tristeza apesar daquela mensagem ser rejeitada e ignorada. Eu não sei qual das duas experiências você tem tido ultimamente, quando você tem pregado o Evangelho para as pessoas. Se elas têm recebido ou se elas não têm recebido a palavra de Deus. Uma coisa é certa, meus irmãos. Se nós não pregarmos, nós não vamos ter nenhuma rejeição. Sem a pregação do Evangelho é 100% de não rejeição. Mas também é 100% de não aceitação. Então, muitas vezes, para nos proteger de sermos rejeitados, a gente opta por não falar, por não pregar. Mas quando a gente não prega, quando a gente não fala, nós nunca vamos ter a alegria de ver uma pessoa se arrependendo e recebendo a Jesus. Eu não gostaria que você terminasse a sua vida cristã sem nunca ter experimentado o que é a alegria de ver uma pessoa entregando a vida para Jesus através da sua mensagem, da sua palavra. Meu irmão, se você nunca teve essa alegria, algo está errado na sua vida espiritual. Aquele que nunca teve a alegria de levar uma pessoa para Jesus, tem algo errado na sua base espiritual. O último destaque que eu quero fazer no texto está no verso 12 e no verso 13. Nós fazemos missões para compartilhar, ou como uma maneira de compartilhar as nossas experiências ou o nosso testemunho. Verso 12 e 13. Então os discípulos foram, anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsaram muitos demônios, curaram muitos doentes, colocando azeite sobre a sua cabeça. E o verso número 30 do mesmo capítulo 6 fala assim: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Então aqueles homens que foram como missionários, viveram a experiência, agora eles retornam cheio de testemunho, e eles alegremente compartilham com Jesus tudo o que eles fizeram. E eu tenho plena convicção que no próximo momento em que Jesus os enviou de novo, agora eles foram com mais coragem, eles foram com mais determinação, eles foram com mais convicção, porque agora eles já levavam para as outras experiências aquilo que eles haviam vivido lá no passado. E toda vez que você agrega uma experiência espiritual na sua vida com Deus, você é animado a continuar a fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui nesses dois versos, 12 e verso 13, a confirmação do conteúdo da pregação dos discípulos, a salvação e a perdição. Muitos aceitaram e foram salvos, muitos rejeitaram e foram condenados. Muitos daquelas pessoas receberam a Jesus, muitos foram libertos, então a obra do Senhor foi realizada. E ao voltar eles prestaram o relatório. Eles ficaram felizes, eles se alegraram com o Senhor. Apesar da rejeição, eles tiveram também uma boa colheita, uma boa acolhida. Eles foram recebidos, eles puderam realizar sinais, prodígios, maravilhas, aquilo que os deixou muito alegres. Eles foram até Jesus no verso 30, alegres, compartilhar a sua experiência. E não há, meus irmãos, como ficarmos indiferentes com uma experiência tal qual essa os discípulos
eles falam. Não há como medir, irmãos, a alegria quando alguém fala: olha, a sua vida, a sua palavra, a sua oração, o seu testemunho, o seu exemplo impacta a minha vida e foi decisiva na minha vida com Deus. Isso é algo sobrenatural e muito gratificante. Quando alguém reconhece que nós somos um instrumento, não nós fomos os que salvou, mas um instrumento para que a pessoa chegasse até Jesus. E é isso que os discípulos experimentaram. Eles anunciaram, eles pregaram, eles curaram, eles libertaram pessoas e o coração deles se encheu de alegria. Você já teve essa alegria na sua vida? Você já experimentou essa alegria no seu coração? Só que Jesus, no restante do texto, a partir do verso 30, Jesus fala para aqueles discípulos assim: olha, o mais importante, o primordial, não é vocês estarem tão felizes com aquilo que vocês realizaram. O mais importante é vocês estarem alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mais importante do que tudo que vocês realizaram, é vocês serem salvos, é vocês estarem com a sua condição espiritual concretizada diante do Senhor. Lucas 10, 20, no texto paralelo, Jesus fala isso para os discípulos: não se alegrem porque vocês expulsaram demônios ou curaram pessoas, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mais do que aquilo que nós realizamos quando nós somos enviados, e do que nós temos para compartilhar no nosso retorno, a nossa real condição espiritual para a eternidade, é aquilo que de fato importa. Porque é a partir da nossa condição espiritual para a eternidade que nós vamos compartilhar com as pessoas. Se eu não tive uma experiência de salvação com Jesus, o que eu vou compartilhar com as outras pessoas? Que experiência, que testemunho eu vou compartilhar? Muitos discípulos não têm experiência pessoal nenhuma para compartilhar, devido ao fato de que eles nunca se dispuseram a serem enviados como missionários. Por isso que muitas pessoas não têm o que falar quando estão diante das pessoas, porque eles nunca viveram essa experiência. Viver a vida cristã nos redutos do templo, limitado às oportunidades, deve ser algo que a gente não deve se contentar. Irmãos, isso aqui é muito bom, isso aqui é maravilhoso, estarmos em comunhão é excelente, mas a nossa vida espiritual não se limita a isso. Nós temos que experimentar o poder de Deus sobre as nossas vidas. O discípulo que não sai, ele não tem nada para relatar quando ele retorna. Ou o discípulo que não sai, não tem nada a relatar porque ele não retorna com as suas experiências. Por que nós devemos continuar fazendo missões? Porque fazer missões é o nosso trabalho, é o nosso chamado como discípulos. Hoje nós encerramos a campanha missionária. Talvez a partir do domingo que vem nós não vamos mais falar sobre missões, e aí nós vamos esquecer esse assunto. Nós vamos deixar para pensar isso só no mês de março, na campanha de missões mundiais? Não, porque nós vamos fazer agora algo prático e vamos ter as nossas experiências para podermos compartilhar. Amém? Se você puder ficar de pé, nós queremos encerrar esse momento. Quero que você apenas de pé feche os seus olhos e curve sua cabeça, nada mais do que isso. E você pense um pouquinho nesta experiência dos discípulos e na sua vida espiritual. Meus irmãos, Jesus nos ensina que sermos missionários é uma das muitas lições que devem ser aprendidas por todos nós. Cada um de nós como discípulos deve experimentar o que é ser um missionário. Jesus, Ele está nos treinando, Jesus está nos capacitando, Jesus está nos ensinando, Jesus está nos forjando, Jesus está desejoso de que as nossas experiências sejam parte do nosso treinamento, da nossa formação espiritual. O discípulo que não é um missionário, ele está se desviando do foco central da sua vida com Deus. O discípulo missionário, ele está em constante treinamento pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso ele não pode se afastar do seu mestre, ele não pode se afastar da comunhão, ele não pode se afastar do campo missionário no qual ele está trabalhando. Ele deve estar na presença de Jesus, orar, estudar a Bíblia, servir, congregar,